Sabe o que eu acho, por exemplo? Um jogo como esse de ontem, senta com o elenco, senta com 2, 3 ou 4 jogadores e diz assim, ó, isso aqui a gente não pode fazer, entendeu? Esse tipo de jogo de ontem, a começar como o Serginho falou, tem que ter uma pegada firme. Essa é a primeira coisa. Segundo, taticamente assim, para você ter o exemplo daquilo que não pode ser feito. Porque se você pegar um time com a qualidade melhor ainda, dentro do Campeonato Brasileiro, você vai passar por vergonha, né? Em termos de marcação, você vai ter que sacrificar os outros que estão dentro do campo. Você tem mais 4 homens de meio campo, 2 pelas laterais e 2 na frente da defesa. Sacrifica esses caras para você poder ter exatamente a qualidade do Pedro e do Arrascaeta a favor do time. Fala comigo, Brunegro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Seleção Sport TV, onde dessa vez nós contamos aí com a ilustre presença de Maestro Júnior novamente. E bora ver o que ele falou do Felipe Luiz, galera. Esse vídeo aqui é mais o Felipe Luiz, como vocês podem ver, nós temos uma parte da coletiva dele. Então bora ver o que o nosso grande ídolo, campeão mundial com o Mengão, teve a honra de jogar ao lado de Zico, falou sobre o Felipe Luiz, galera. Créditos aí são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder um vídeo novo. Sempre que o Júnior falar alguma coisa ou qualquer outro, nós estamos aqui trazendo a informação para você. Então se inscreve no canal, deixa o like, aciona o sino para não perder um vídeo novo e hype o vídeo para o maior número possível de rubro-negros, de flamenguistas poderem ouvir o que o Maestro Júnior falou sobre o nosso Mr. Felipe Luiz. Sem mais longas, partiu ouvir o que o nosso ídolo aí falou do Felipe Luiz. Vão te machucar. Você falou, melhor ataque é a marcação. Ao Paquetá isso não se aplica porque acabou de chegar no Flamengo. Mas isso não era um traço forte de personalidade do Flamengo até ontem, gente? É exatamente isso, que até agora não conseguiu encontrar nesse início de temporada, né? Nessa temporada a gente não viu. Começava a roubar a bola dos adversários, roubava essa bola já na saída de bola do adversário. Aí estava mais perto do gol, facilitava, vamos dizer, toda a criação da jogada. E isso dificilmente está acontecendo. Até fez um pouquinho contra o Botafogo, né, Maia? Em alguns momentos. Sai o gol, inclusive, assim. Colocou em dificuldade, né, a saída de bola do adversário. Isso que sempre foi uma característica e uma virtude, né, do time do ano passado, que até agora não conseguiu recuperar. Pode ser a questão física? Pode, mas a gente não está vendo uma evolução constante, porque a ideia é quanto mais você joga, quanto mais você treina, que essa evolução ela começa a aparecer. A gente acabou de mostrar o gol agora, né? E o gol desde o início, né? Foram 3 roubadas de bola, quer dizer, foram divididas que o Flamengo foi perdendo sucessivamente até o gol, né? Até o gol, que é, na verdade, uma grande bobeada de tempo, né? Porque o Flamengo tem mais jogadores para defender naquele momento. Esse gol foi muito parecido com o gol do Luciano. É verdade. Na estreia do Campeonato Brasileiro. Cruzamento da esquerda, o Luciano cabeceia entre 2 defensores. Ontem foi entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Não foi falta de marcador, é tempo de bola. Ontem foi entre os Léos, né? E contra o São Paulo foi Alexandre e Léo Pereira, que o Luciano cabeceia. Gols muito parecidos. As tardes agora vão, inclusive, falar sobre essa estatística, Eric, dessa temporada. Você citou a estreia do Flamengo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. São 11 gols em 8 jogos, tá? Jogando com os titulares. Desses 11, 7 pelo alto, já que você citou aí. E desses 7, já vamos ver, 4 em cruzamentos e escanteios. Eu falei do jogo de ontem, porque a gente está falando de uma decisão, mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo não ativou o modo attenzione. É a sensação que eu tenho. Ontem o Lanús jogava uma final, o Flamengo não. Prova disso é a sequência de bolas perdidas no gol sofrido. Né? Foi uma sequência de deixa que eu deixo, não sei exatamente o que acontece ali, né? Mas numa desatenção geral. Dividida de amistoso, assim, né? Ou talvez isso. Ou talvez isso, né? O que justifica esse momento? Ou essa temperatura tão baixa até aqui? Eu não sei, aí só o Felipe pode dizer isso, né? Identificar de longe assim não dá. Vendo só em jogos, a gente não define. Fica nítido que está faltando alguma coisa, né? Para que a coisa comece a E a coletiva acontecer. Não ajudou, né? A coletiva não ajudou, porque o Felipe falou do vento, da grama seca, quer dizer, não teve uma explicação convincente, não é pra gente, é pro torcedor, né?
Então vamos ouvir, já que você trouxe, Serginho, já você adiantou, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele fala sobre, a gente separou 2 trechinhos. No primeiro ele vai falar sobre os atacantes, no segundo ele vai falar sobre a melhora que ele quer ver no Flamengo. Vamos lá. A montagem de elenco sempre, como eu falei outras vezes, é com o Boto e com a direção esportiva, com o diretor de futebol, que é o que realmente faz e planeja toda a montagem de elenco. Eu, claro que participo. Eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Claro que o jogo não foi como esperávamos, então sempre vão existir e justa as críticas pela minha escolha, mas eu escolhi sempre pensando no que eu achava que era melhor para a nossa equipe. Poderia ser difícil o jogo para a gente sair, da mesma forma que foi contra o Vitória, nos conseguiram afogar bastante no nosso campo. Eu esperava um jogo parecido, então optei por equilibrar a equipe na parte física, sabendo que no segundo tempo poderia entrar e fazer uma mistura de jogadores também para poder equilibrar depois com a entrada do Pedro e com a Arrasca. Então foi basicamente isso, mas continuamos faltando o que para mim é essencial para desbloquear um tipo de jogo assim, que é a profundidade. Hoje não tínhamos jogadores que têm o perfil, a característica de atacar a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Foi isso, me incomodou muito pouco, eu diria que quase zero, né? Teve um pedaço da coletiva que ele fala sobre falta de profundidade do time, né? O time não conseguiu agredir a profundidade, conseguiu empurrar o Lanús para trás. Mas com Carrascal e Arrascaeta como atacante, você não vai ter isso. Você não vai ter isso. E tinha no banco o Bruno Henrique, exatamente um jogador que você pode fazer. O próprio Pedro ainda consegue mesmo empurrar a defesa para trás. O Arrascaeta e o Carrascal, onde eles jogaram ontem, o Flamengo precisa ter muito a bola para a coisa funcionar. Né? Porque eles são jogadores que se aproximam, que tabelam, que precisam estar muito perto um do outro sempre. E não foi o que aconteceu, porque embora o Flamengo tenha tido mais posse de bola, mas foi uma posse de bola do meio campo para trás. Sem nenhuma... Os passos laterais. Não ofereceu perigo com essa posse. Tanto que chutou uma bola no gol. Sabe o que eu acho, por exemplo? Um jogo como esse de ontem, senta com o elenco, senta com 2, 3 ou 4 jogadores e diz assim, ó, isso aqui a gente não pode fazer, entendeu? Esse tipo de jogo de ontem, a começar como o Serginho falou, tem que ter uma pegada firme. Essa é a primeira coisa. Segundo, taticamente assim, para você ter o exemplo daquilo que não pode ser feito. Porque se você pegar um time com a qualidade melhor ainda, dentro do Campeonato Brasileiro, você vai passar por vergonha. Porque os times brasileiros, no caso, Palmeiras e companhia, eles vão te castigar, vão te machucar. Porque o Lanús respeitou demais o Flamengo. Até tem que respeitar pela qualidade do que você viu na escalação. Mas quando a coisa começa a acontecer dentro do campo, pega esse jogo e mostra como exemplo. Que vai servir de exemplo para dizer, ó, isso aqui a gente não pode fazer. A gente falou dos gols sofridos pelo Flamengo na temporada, e que são muitos, né? O Flamengo só não sofreu gol contra o Vasco. O time principal do Flamengo nessa temporada, naquele primeiro jogo, depois sofreu gol em todos os jogos. E além de sofrer gols, o Flamengo se livrou de sofrer mais gols por impedimentos milimétricos, pelo pênalti perdido do Kaiser, que o Rossi teve um grande mérito. Enfim, então, o Flamengo tem oferecido muitas ocasiões de gol para os seus adversários. Até do Sampaio Corrêa, o Flamengo sofreu gol. Então, a coisa não está boa, não está boa. Assim, o que foi um grande trunfo do Flamengo na temporada passada, a solidez defensiva do Flamengo, tantos e tantos porque jogos sem sofrer gol. Não são só os 4. Não é só a defesa, né? O sistema defensivo. O sistema defensivo hoje ele começa com os atacantes. Essa, inclusive, foi uma das justificativas do Felipe Luiz para preterir o Pedro, né? Quando o Pedro não entrega a marcação. Só que não funcionou. Só que agora ele perdeu a marcação e perdeu o atacante também. Não parece estar funcionando. A bola não parou na Mas foi uma das justificativas, né? Que não contribuía muito para a marcação que ele julgava ideal para o modelo de jogo dele. Assim, poucas vezes a gente viu ano passado o Pedro e a Arrascaeta juntos também, é verdade. Assim, o Felipe não me parece um entusiasta da dupla.
É que tem horas que o campo fala mais alto e aí não tem jeito. O campo fala e desmente às vezes, mas... Não tem como você negociar isso. Mas, assim, não me parece ser uma ideia muito, assim, que entusiasme o Felipe ter sempre Faz os olhinhos brilharem, não chega a ser. Sempre os dois. Tá. Não à toa o Flamengo está sempre atrás de um atacante com um perfil diferente do Pedro. Ontem foi perguntado de novo. O tempo inteiro, né? Só que eu acho que, por exemplo, se você quiser usar, e foram usados algumas vezes o Pedro com a Arrascaeta, né, em termos de marcação, você vai ter que sacrificar os outros que estão dentro do campo. Você tem mais 4 homens de meio campo, 2 pelas laterais e 2 na frente da defesa. Sacrifica esses caras para você poder ter exatamente a qualidade do Pedro e do Arrascaeta a favor do time. Eles estão em rotação baixa, né? Hein? Eles estão numa rotação muito baixa, né? Principalmente o Arrascaeta, né? Que foi o cara da temporada passada e começou bem devagar. Né? Ano passado ele também começou devagar, inclusive ele começou até machucado, né? Começou na reserva. Ele veio da recuperação, da cirurgia que ele fez. É isso. Qual que é o limite, a validade dessa rotação baixa? Porque eu vejo algumas semelhanças com o Flamengo de início do ano passado. Mas eu não sei se a gente no ano passado, o entorno conseguiu esperar o Arrascaeta. Porque o entorno funcionou muito mais rapidamente do que está funcionando agora. E agora o entorno não está funcionando, o Arrascaeta não está funcionando. Campeonato Carioca, né, Eric? Que é mais fácil, aquela outra molecada, e a molecada correspondeu, deu tempo para que todos pudessem... Isso no ano passado. Ano passado. Bota ano passado nisso, porque esse ano, meu amigo, o Flamengo quase foi rebaixado do Campeonato Carioca quando tava com os jovens da base aí, o Sub-20 jogando. Mas enfim, galera, o Maestro falou bastante coisa aí, o que vocês acharam? Eu acho que ele falou uma coisa bem interessante sobre a questão de ter que sacrificar um meio-campista, um ponto, enfim, para jogar com o Pedro. Cara, o Pedro é um cara que obviamente ele não vai correr. Mas só que se você der uma bola no pé dele, a chance dele fazer um gol é muito maior do que a chance do Samuel Lino, do que a chance do Cebolinha, do que a chance do Bruno Henrique, do que a chance do Luiz Araújo, do que a chance do Carrascal, do que a chance de todo mundo junto. A bola no pé do Pedro, ele vai tentar criar uma jogada, ele vai tentar finalizar e a chance dele conseguir fazer isso é alta. Foi passando algumas imagens que mostrou a assistência de peito que o Pedro deu pro Plata, no único gol que o Plata fez nesse ano de 2026. Então, cara, o Pedro é um cara que, apesar de não correr, ele consegue criar jogada, ele faz pivô, ele acha uns passes que muitos meio-campistas do Flamengo não conseguem encontrar. Então eu acho válido a opinião do Maestro. Cara, você sacrifica o meio-campista, você coloca um De La Cruz pra ele correr o jogo inteiro, você coloca um Everton Araújo pra ser esse homem mais de contenção, mas bota o Pedro pra jogar. Porque esse problema do Flamengo, de não conseguir converter a chance criada em gol, com o Pedro, isso não acontece. Você pode ver que a chance que tem, ele consegue converter. Raríssimas exceções, você vai ver ele perdendo um gol. Igual o Carrascal perde, igual o Bruno Henrique perde, igual o Cebolinha perde, igual o próprio Arrascaeta perde, igual o Samuel Lino perde. Você não vai ver isso do Pedro. Mas como o falou, pra você ter essa criação de gol em gol marcado, você vai ter que colocar alguém no entorno do Pedro, porque ele não vai ficar fazendo pressão igual o Bruno Henrique. Mas aí você tem que colocar o peso, vale a pena, não vale a pena? Eu acho que vale a pena. Mas pelo visto o Felipe Luiz não pensa o mesmo que eu. Eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo e deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre as falas do Maestro e quanto a essa pequena reflexão que eu fiz sobre o Pedro. Vocês acham que vale ou não vale a pena? Além da opinião do que vocês acharam do que o Maestro disse. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.